Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo sobre família, sobre casais, sobre sexualidade, sobre intimidade. Existe entre os adventistas a consciência de que se deve guardar o sábado conforme o mandamento bíblico, conforme os 10 mandamentos. E aí, na hora que a gente fala de intimidade, surge uma dúvida que é sempre recorrente. E quem está aqui para responder esse assunto é o pastor Josimar de Oliveira, coordenador da área de família para a região central de São Paulo. Pastor, é pecado ou não é pecado fazer sexo no sábado? Como você disse, essa é uma pergunta que frequentemente nos fazem. É uma pergunta de adventistas do sétimo dia. É coisa de adventista, né? Coisa que nossa. entende-se como o sábado um dia santo, sagrado, destinado às coisas de Deus. E o sábado estaria ou não entre essas coisas santas e sagradas? Então, não existe um assim diz o Senhor relacionado com esta área. Existem muitas orientações de como deveríamos guardar o sábado, tanto na Bíblia quanto no Espírito de Profecia, mas não existe uma declaração clara. É proibido fazer sexo no sábado. Não existe isso. Existem ideias. E destas e duas correntes básicas. Existe uma corrente que acha que não é problema, não há nenhum problema, e eles usam algumas poucas referências bíblicas. E uma delas é de que Deus teria criado, como ele criou Adão e Eva na sexta-feira, sábado, e que no sábado provavelmente... Consumação do casamento. Essa é uma ideia. Ideia de inferência apenas, não? De deduções. E existe uma corrente que acha que não, e essa corrente tem argumentos muito fortes. O mais forte é Isaías 58, nem os teus pensamentos, nem tuas próprias palavras, nem tua própria vontade, no meu santo dia, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Deus deu a lei, ele pediu que o povo não fizesse sexo, ok? Quando ele desceu lá no Sinai, ele proibiu que o povo fizesse sexo. O sacerdote, quando ele tinha que oficiar, ele não podia fazer sexo no dia anterior, ele não podia coabitar com a mulher. Então existe uma série de orientações. Então, como eu costumo orientar nossos irmãos de igreja que me fazem essa pergunta? Como não existe um assim diz o Senhor, claro, explícito, a minha orientação é: o casal deve conversar e dialogar e deve chegar num acordo, respeitando um ou outro. Às vezes um não vê muita dificuldade, outro se sente então deve haver esse respeito e o casal deve chegar a um acordo. Eu acho que nós nunca deveríamos usar uma referência pessoal para... Sobre um assunto que não está claramente determinado. Então eu faço, pois tem pessoas que dizem, não, eu faço e tudo bem, qual que é o problema, é um bom dia, estou tranquilo, tá, etc. Tem um argumento também, o sexo é santo dentro do casamento, o sábado é santo, então se a gente está falando que o sexo não pode ser feito dentro do sábado, quer dizer que o sexo não é santo, não é santificado, e a união matrimonial, quer dizer, é uma coisa complexa de se pensar. Então, e por isso eu acho que a melhor postura a ser adotada vamos deixar o casal decidir. Entendeu? Eles vão tomar decisões pessoais. Será que precisa? Entendeu? Será que não dá para esperar um pouquinho? E se eles ficam longe, a semana toda tão longe, trabalham longe um do outro, e só tem o sábado para ficar junto. E aí? Então, essa é uma decisão que eles vão ter que tomar juntos, né? Se eles chegam à conclusão de que, sem problema... São confortáveis. São confortáveis, não existe constrangimento de nenhuma das partes. É uma decisão que eles vão tomar, ok? Agora, pastor, se a gente está falando que é uma coisa espiritual, que é uma coisa sagrada, e orar antes ou depois de fazer sexo? Eu creio que não é uma prática comum, né? E não deve ser uma rotina. Até poderia ser, dependendo do casal, acho que é uma coisa muito pessoal. Mas parar os dois, vai ter aquele momento de oração, ou aquela oração em pensamento, só com Deus? Não sei, dá para orar. Não precisa fazer disso uma rotina ou um hábito, mas o casal poderia incluir oração na sua vida íntima. Estou falando para casais cristãos, nós estamos falando aqui de casais adventistas do sétimo dia, que tem nas horas do sábado, assim, aquela ideia de ser horas separadas para a comunhão com Deus, certo? Para
o desenvolvimento da espiritualidade individual e coletiva e familiar. Estamos nos dirigindo para este grupo de pessoas. Porque alguém que tem pessoas que não entenderiam a nossa conversa aqui, entendeu? Mas para estas pessoas, eu creio que eles poderiam incluir. Então a gente está deixando claro aqui, sexo não é pecado, sábado é um dia santo e sagrado, mas não existe uma definição clara na Bíblia de que pode ou não pode o casal ter sexo no sábado. Por isso é uma decisão individual e pessoal. Íntima deles. Isso, e que uma pessoa, um casal decidiu, ou sim ou não, não é normativo para outros casais e não é referência para outros casais. Porque haveria pessoas que poderiam dizer assim, não, tudo bem, nós fazemos, a gente se sente bem, né? Não é referência para outros casais. Isso é de entendimento particular. Particular e pessoal. Por quê? Porque não temos na Escritura assim diz o Senhor. Quer ver? Vamos aproveitar. Não existe na Bíblia uma lei ordenando-nos a jejuar. Existe na Bíblia a prática do jejum. Mas não tem assim, jejue uma vez por semana, jejue a cada mês, não existe. A gente vê pessoas na Bíblia que jejuaram. Isso. Não existe uma lei, existe a prática do jejum. As pessoas que decidem individualmente e pessoalmente experimentar e praticar o jejum recebem determinados benefícios espirituais que aqueles que não decidem jejuar não recebem. Ambos estão salvos, ambos são filhos de Deus. Não estamos falando de ponto de salvação Não aqui. é ponto de salvação, mas aquele que decide viver isso aqui, jejuar, experimentará alguma coisa que aquele que não jejua não experimentará. Entendeu? Esse é um princípio que eu creio que é válido para a prática do sexo no sábado também, respeitando as diferenças individuais e conjugais de cada casal. Se eu decido jejuar, é uma questão minha, eu não devo impor isso a você. Porque é uma decisão minha, uma vez que não existe na Bíblia a ordem. Mas na Bíblia existe a ordem para nós guardarmos o sábado. Isso não depende da minha decisão. É uma decisão que Deus, como Criador, impôs sobre nós. Eu não escolho guardar ou não guardar o sábado. Depende da minha opinião. Não depende da minha opinião, depende de Deus, ok? Mas praticar ou não praticar sexo no sábado é uma questão pessoal. Eu não devo impor isto a ninguém.